Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira, autor do método YUP, Inglês Criativo, e estou falando aqui diretamente da YUPland. Vamos falar aqui de uma coisa muito interessante em inglês, que são duas negativas na mesma frase. Não podemos colocar duas negativas na mesma frase em inglês. E existem palavras também que são combinadas com negativo, com no ou com not. Então considera-se uma negativa. Então olha só que coisa interessante. Por exemplo, no português a gente fala eu não vou nunca, eu não quero nada. Então você fala o não, falo nunca, falo não, falo nada, junto na mesma frase. Em inglês não. Então você fala, se você falar não, você tem que falar o tudo. Se você falar não, você tem que falar da forma afirmativa. Então onde tem um não, eu não posso usar duas vezes o not e o no ao mesmo tempo, ok? Então vamos entender isso aqui um pouquinho melhor em dois exemplos aqui. Bom, então não se coloca duas negativas na mesma frase em inglês, ok? Então basta uma, ok? Como que a gente faz isso? Por exemplo, a palavra never. Never é a combinação de not mais ever. Então se tiver um not na frase, eu não coloco never, eu coloco um ever, ok? Se for diretamente no afirmativo, eu já posso colocar o never direto. Como assim? Então, por exemplo, I will never leave you. I will never. Will never. Afirmativo. Eu nunca deixarei você. Nunca te abandonarei. Certo? I won't ever leave you. Então, se eu colocar o not, I won't, que é o will negativo, né? O not, will not, eu não posso colocar o never de novo. Eu não posso falar I won't never. Eu tenho que falar I won't ever leave you. Eu nunca te abandonarei. Resumindo, essas duas frases são a mesma coisa, tá? Só que uma enfatiza o never, a outra enfatiza o not. Bem simples isso aí. Não colocamos duas negativas. Então, se eu colocar, por exemplo, o never, eu não coloco o not. Não posso colocar don't, doesn't, didn't, won't, wouldn't, nenhum tipo de negativa, haven't, de jeito nenhum. Então, onde tiver o not, eu não coloco o no de novo. O never é no ou not, mais ever, ok? Outro caso interessante aqui, musicalmente a gente tem muitos exemplos aí dessa coisa de never leave you. Exemplo, tem aquela música dos Beatles, Oh Darling, que ele fala I never do you no harm, I will never do you no harm. Então will, no, beleza? E I won't leave you, I won't ever leave you. Ele fala das duas formas lá. Bom, mas aqui o exemplo que eu quero dar é dessa outra, do not mais o any. Se tiver o any, anyone, anything, anybody, anywhere, qualquer coisa relativa com o any, eu não posso colocar, eu tenho que colocar, se tiver um not é que eu coloco any. Então, por exemplo, I don't have anyone, eu não tenho ninguém. I don't have anything, eu não tenho nada. I don't have anybody, não tenho ninguém. Como assim? Eu não posso colocar no one, nothing, nobody. Se eu pegar a palavra solta com no, né? No one, nothing, nobody, seria ninguém e também nada. Agora, quando eu coloquei o don't, doesn't, didn't, won't, wouldn't, qualquer negativa na frase, eu não posso colocar aqui o no. Tem que colocar o any. Então, not exige o any, quando eu for colocar qualquer coisa relacionada com isso aí. Eu vou dar um exemplo aqui interessante de uma música antiga, dos anos 60, que ele fala I don't have anything, eu não tenho nada. Since I don't have you, desde que eu não tenho você. Essa música é muito interessante, que é dos anos 60, mas uma característica legal, ela foi regravada nos anos 80, 90, e bem legal com o Guns N' Roses, né? Então vou pegar aqui a primeira estrofe. Só que nos anos 60 teve várias versões muito boas, tem vários filmes que tem essa música. E uma característica legal, esses dias eu vi que tem o Tim Maia, uma gravação com o Tim Maia dela. O Tim Maia fez um disco em inglês quando ele estava nos Estados Unidos. E essa foi uma das músicas lá que ele gravou, ficou bem legal, bem diferente, tá? Bem interessante. Então, I don't have anything. Então, um exemplo aqui musical a gente conhece mais com o Guns N' Roses, né? Então, vamos lá. I don't have plans and schemes.
don't have anything. I don't have any. Eu não poderia falar I don't have nothing. Se eu fazer isso no inglês, não é que não pode, mas fica uma espécie de cacofonia, igual no português, como se você duplicasse alguma coisa aí, tá certo? É isso aí. Acesse o site inglescreativo.com.br para conhecer os cursos IUP. Você vai ter muita música, pronúncia escrita para brasileiros, tudo que você sempre quis em um curso de inglês. Temos imersões, tem tudo que você quer. Não tem como não aprender inglês com o IUP, ok? Gostou? Curte, comenta, compartilha e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Um grande abraço aí do professor Fernando Siqueira. Valeu!